Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Vamos dar uma olhada na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Vejam o que esse versículo diz: que eles terão a aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. E a estes pregadores, a esses representantes religiosos, evitem estes. Eles terão aparência. A pior coisa do mundo é a aparência. Aparentar algo que você não é. Às vezes eu passo por aeroportos e vejo esses padres, os subclericais, e vejo como eles os tratam. Provavelmente o colocam no avião antes de mim, mesmo que ele esteja voando na classe econômica e eu na primeira classe. Como ele é um sacerdote, isso faz com que eles lhe deem prioridade. Portanto, as pessoas foram enganadas. O tema de hoje é a falsa piedade. A falsa piedade. Há pessoas que parecem muito piedosas por seus modos e por sua conduta. Mas é falsa piedade. Sabe por quê? Porque elas negam a eficácia dessa piedade. Precisamos ser piedosos, mas também precisamos ser eficazes. Agora gostaria de falar sobre como ser eficaz. Alguns exemplos que aprendi e tenho visto na amada. Vi que meu véu, o véu que estou usando, chamado José Luiz, que ele tem de se submeter a isso para chegar onde todos nós temos de chegar. Aí mesmo na segunda carta a Timóteo, versículo 20, veja o conselho que Paulo dá. Capítulo 2, versículo 20. Mas em uma casa grande, diga, em uma casa grande. Diga a igreja de Deus. É a maior casa, sabe por quê? Porque não são as igrejas, é uma só igreja. Cristo morreu pela igreja, não pelas igrejas. Portanto, é uma igreja que está espalhada por todo o mundo. Há um grupo aqui, há um grupo ali, porque temos que habitar a terra. E então ela se manifestou em diferentes lugares. Colombianos, porto-riquenhos, cubanos, enfim, todos os tipos. Então é aí que as ovelhas estão espalhadas. Temos que ir e buscá-las. E essas ovelhas virão porque sabem como ouvir a voz de seu pastor. Nem todas serão ovelhas, mas há algumas primícias. E há ovelhas que não ouvirão a voz porque estão contaminadas. E então, na segunda colheita, elas serão transformadas. Mas há uma primeira colheita. Sempre, o agricultor sempre colhe os primeiros frutos. E os mais bonitos ele distribui para a família. Veja, eu guardei essas para eles. É sempre assim. Bem, há uma primeira colheita. Agora naquela casa grande, que são de abençoados. Não estamos falando dos lobos agora, estamos falando das ovelhas. Em uma casa grande não há apenas utensílios de ouro e prata, mas também madeira e barro. Lembre-se de quando Paulo disse: se alguém edificar com ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha ou madeira. Há alguns materiais com os quais você pode edificar. Se você edifica com ouro e prata, então você não tem falsa piedade. Agora ele diz que esses utensílios, ele diz que alguns são para uso honroso e outros para uso vil. Há abençoados que às vezes se prestam a coisas. E eles ainda seguem sendo vasos. Diz que agora vem a aplicação. Como nos purificamos disso? Porque isso pode se prestar a uma mensagem legalista em que eu vou machucá-lo e todos nós nos machucamos. E esse não é o propósito. Ele diz:
Se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? Ele não mencionou o que eram. Ele apenas disse, muitas coisas. Quais são suas coisas? Você quer dizê-las? Quais são? Você quer que elas penetrem nas intenções do seu coração e revelem quem você é? Ninguém quer isso. Às vezes você tem coisas internas. E às vezes as maquinações e coisas que você não se agrada são ruins. E você vive com vergonha delas, mas na aparência você as esconde. Ninguém sabe pelo que estou passando. É bom que ninguém tenha me visto, não é? E Deus não vai permitir que as vejam, porque isso são mentiras. Essa não é sua verdadeira identidade. Essas tolices, sujeira e desejos enganosos foram colocados em você por esse sistema corrupto com falsa religião. É a religião que danifica nossa mente. Esse é o templo de Deus. E esse templo foi poluído pela Igreja Católica, pelos protestantes, por todas as pessoas que têm falsa piedade. Elas danificaram sua vida, elas o feriram. E então você sofre um monte de coisas e você fica ali envergonhado, ninguém o vê. Às vezes você anda por aí assim, veja. Ai meu Deus, mas essa não é sua identidade. Você é um anjo lindo. Paulo diz que você é um tesouro em um vaso de barro. Nós somos tesouros, somos anjos preciosos. E não importa o que você tenha sofrido. E talvez você tenha passado por algumas coisas bem embaraçosas. Se você tivesse visto a mulher que teve 6 maridos e o único que ela teve não era seu marido, como ela teria ficado envergonhada? Ela teria dito, veja que tipo de mulher eu sou. O primeiro casamento não deu certo para mim. Quero dizer, a culpa foi dele. Mas no segundo ela disse, talvez seja minha culpa. No terceiro ela disse, não sirvo para nada. No quarto casamento disse, há algo errado aqui. E no quinto, ela perdeu a vergonha. E no sexto ela disse, eu sou um lixo, sou o lixo desta sociedade. Além disso, ela se mudou para longe de seus pais para não ver seus tios, porque ela se sentia muito envergonhada. No entanto, aquela pequena ovelha... Estava Jesus de Nazaré. Aquele que vive aqui agora, neste vaso, que estava lá naquela época. Ele estava com uma multidão, saiu da multidão e disse aos discípulos, Pedro, preciso sair daqui. E Pedro disse a ele, como você vai sair? Veja, a multidão que está aí, até o prefeito da cidade veio. E ele lhe disse, sim, mas há algo mais importante. Tenho de ir a Samaria, mas isso é muito longe. Pedro, você vai me agradar, sim ou não, porque eu tenho que ir a Samaria. E lá ele encontrou uma mulher, a mulher samaritana. Porque ela era uma pessoa abençoada que havia sofrido muito. Veja, não aconteceu nada com você. Mas Deus é assim, porque Ele disse, veja, os ladrões e as prostitutas são os que lhe deram o caminho. Aqueles que lhe deram a procissão, eles sofreram muito. Porque essas são vidas sofridas, e eles são anjos preciosos que estão em vasos de barro. E por estar em um vaso de barro, você sofre e tem passado pelo que passa. Às vezes você se magoa por causa da família, você não fala com seu pai. Ou sua mãe não o ama, ou você já passou por muitas coisas em sua vida e é por causa do barro. Não é por tua causa, você é um tesouro. Diga, eu sou um tesouro. E hoje vamos lidar com o tesouro. Você tem de tirá-lo. Quando as coisas estão bagunçadas, você diz que tem de organizar a casa. Acabei de me mudar e a casa está uma bagunça. E você diz, meu Deus, tenho que organizar todas essas caixas, as malas. Você já se mudou? Sabe o que é isso? Ah, e não encontraram onde você colocou as coisas. Mas é tão bom quando tudo está organizado e você sabe onde estão as coisas. Você se sente melhor porque você tem sua casa organizada. Pois assim que você deve organizar seu templo. Organizar as coisas bem aqui para que os pensamentos saibam quando é um dardo e quando é um pensamento meu. Eu recebo. Esse pacote tem meu nome? Este pacote é meu. Não tem meu nome nele? Não, não é meu. É como quando o carteiro vai à sua casa e ele lhe traz um pacote.
e você vai recebê-lo, mas na hora diz: isso não é para mim, Senhor, leve-o embora. Há pacotes que você não precisa receber, há mensagens que você não precisa receber. Portanto, se alguém se purificar dessas coisas, quem pode se purificar? Ele não diz: fazendo ele em vós? Ou como se pensasse em algo de vocês como se fosse nossa competição. Posso me purificar? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, separado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E depois desse versículo, ele fala sobre outras pequenas coisas ao redor. Fugir também das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Pois bem, se alguém se purificar dessas coisas, e devemos nos limpar de tudo o que nos afeta, não é mesmo? E agora nós podemos? É difícil, porque a carne que vestimos se opõe a nós. Dizem que essa luta, a carne se opõe ao espírito. Imagino que o espírito também se oponha à carne, mas às vezes a carne tem a capacidade de lhe dar uma vantagem. Por que isso acontece? Por causa de alguns exercícios que devemos fazer. E vamos compartilhar alguns deles. Vamos buscar o capítulo 4 de Filipenses. Versículo 8. Estou falando aqui. Não estou pregando, estou falando sobre o que eu vivo e o que faço para me defender do monstro que carrego comigo. Porque eles colocaram um corpinho em mim que não me agrada muito. Isso tem me incomodado muito. Por quê? Porque sim, como dizem as crianças. Porque sim, ou como você diz para seu filho. Mas mamãe, por quê? Porque sim. E a criança fica ali irritada. O que você quer dizer com porquê? Me dê uma explicação. Não. É porque sim. Você não vai porque eu disse que não vai. Bem, esse é um exercício que podemos fazer. Diz assim: quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que você está abençoado. Que você tudo pode em Cristo que te fortalece. Que já te deu a força. Bem, e essa é uma lista lindíssima. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é honesto. É isso que temos de buscar. Ser honesto é o número 1 da lista. Ser honesto. Tudo o que for justo. Você deve ser justo em seus julgamentos. Tudo o que for puro. Tudo o que é amável. Como é bom ser amável, não é mesmo? Como é bom cobrir e não ferir ninguém. Há pessoas abençoadas que às vezes têm um caráter tão forte. Não é mesmo? E você se pergunta por que ele me respondeu daquela forma, por que ele disse daquela forma. Ele poderia ter feito isso dessa forma, poderia ter encoberto aqui e ali para não se sentir mal. Tudo o que é amável, tudo o que é de bom nome, o nome que está acima de todo nome. Se houver alguma virtude, se houver algo digno de louvor, nisto pensai. Isso é tudo o que você pode fazer, pensar. Nisto pensai, porque vocês não podem se purificar, você não pode mudar, você não pode fazer nada, mas o que pode fazer é pensar. Você deve colocar tudo que é bom em sua cabeça, encontrar uma forma de pensar nessas coisas assim, porque essa é a única coisa que o Espírito pode fazer em sua vida, confessando-a, porque você não tem força para isso, eu não tenho. Eu já me conheço pelo tempo que tenho vivido. Escolheram o pior exemplo para ser Jesus Cristo homem. Eu gostaria que eles tivessem escolhido um homem melhor. Ou que tivessem escolhido uma daquelas pessoas que recebem a melhor educação, que estudam em boas escolas, cujo pai é rico, cujo pai só teve 1 ou 2 filhos. Venho de uma família que teve 5 filhos. 5 já é muito, e há outras famílias com 10 ou mais, 7, 8, 9, cujos pais não lhes deram muito amor porque não tinham tempo, porque estavam muito ocupados. Mas o que vou fazer para me esquivar? Tenho que me aceitar como sou, tenho que encontrar uma maneira de lidar com essa imagem que me foi dada para representar e cumprir o que me foi confiado. É um desafio enorme. E você tem outro desafio, chamaram você
a ser um bom imitador para cumprir seu ministério, a levar cativo todo pensamento à obediência a Jesus Cristo e tudo o que lhe foi pedido para fazer. Você tem um chamado. Você tem um chamado e quer cumpri-lo. E como fará isso? Você não tem o material para cumpri-lo, porque tem um corpo que se opõe a isso. Ele se opõe ao que Deus ordenou que você fizesse. E você diz, bem, se Deus me ordenou que fizesse algo, por que Ele me deu um corpo tão ruim? Ah, então agora você vai perguntar ao oleiro por que Ele me fez desse jeito e o oleiro não tem o poder sobre o barro para moldá-lo do jeito que Ele quiser? É um chamado, irmão. Um chamado, e temos de encará-lo com a consciência limpa, porque Ele vai lutar contra você para acusá-lo. Ele é especialista em acusar. Foi assim que João o chamou em Apocalipse, aquele que acusava os irmãos dia e noite. Que eles já o destruíram, mas ele deixou os germes em seu sangue. Que de fato isso precisa ser mudado, seu sangue. Na transformação haverá uma mudança, porque o sangue e a carne não herdarão. Então você tem que mudar seu sangue, tem que colocar oxigênio nele, você tem que lhe dar algo melhor. Portanto, Paulo diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, em um homem, não em Cristo, porque você não pode imitar Cristo na carne, porque você acaba sendo um judeu. Está em Paulo, observe como ele disse, não está em mim. Esqueça Jesus Cristo, você não pode mexer com ele, não com o judeu. Está em mim, este vaso fraco que você vê aqui, onde na debilidade se aperfeiçoa o poder de Deus. Você precisa chegar a uma consciência limpa, a uma aceitação total. Se não estiver feliz consigo mesmo, está errando o alvo. E eu sei que isso acontece com muitos de vocês, porque eu não fui feliz comigo por anos, com tudo o que passei. É para odiar-me, mesmo quando jovem, quando criança, com tudo o que vivi. No entanto, esse é o exemplo que tenho para poder consolar com a consolação com o qual fui consolado. Mas se você não estiver fazendo veredas direitas para os vossos pés, para que o coxo não saia do caminho porque você é coxo, essa é uma caravana de coxos, um cemitério de coxos. Todos nós somos coxos, de fato, no reino dos céus só caberão os coxos. Esses são os que ele chama de ovelhinhas, que estão sempre tropeçando. E ele as chama de ovelhas, não de ovelhos, de ovelhas. E ele chamou você. Algo lindo você deve ter, abençoado. É por isso que aprendi a amar. Veja, aprendi a amar no sentido de que qualquer pessoa pode vir até mim com um brinco aqui, com o cabelo assim, com algo preso em seu olho. Ele pode vir até mim como chegue, mas sei que isso não é ele. Você sabe que há pessoas que não gostam muito de você, por causa da maneira como se vestem, por estarem com raiva de si mesmas e quererem se impor. Elas fazem tatuagens por todo o corpo e fazem coisas no rosto porque têm muita coragem, ou pintam o cabelo de amarelo. E todos esses jovens que você vê hoje, todas essas coisas que você vê, isso não são eles. Isso são jogos, mentiras, coisas que acontecem conosco, que saem de moda, que mudam, como mudam as modas. O importante é você. Como você consegue se realizar como igreja, como um santo que você é, como um belo anjo, como o tesouro que você é. Observe que em uma casa grande há muitos utensílios e você pode ser útil para que você seja um instrumento útil para o Senhor, para que Deus possa usar essa carne. Quando você não é carne, você é um tesouro, mas você anda com um vaso de barro que, se cair água nele, mancha tudo.
é um barro que pode se quebrar a qualquer momento. E se você cuidar da água, há irmãos que têm copos de água e os jogam em você, para ver se você, mesmo que você vá com um guarda-chuva, eles o jogam embaixo de você. Vamos para o capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3, no versículo 4. Mas vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, fazendo morrer o terrenal em vós. Não vá a festas, não beba vinho, não dance, não se divirta. Não é isso que está escrito, mas sim, fazendo morrer o terrenal em vós. Fornicação, pobreza, paixões desordenadas, maus desejos, cobiça, que é idolatria. Coisas. Ei, nos adiantamos demais, já chegamos ao quarto. Volte para o versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, sua vida, se manifestar. Não, por favor, passe para o versículo 2. Versículo 2. Esse versículo é o que eu queria. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. As coisas daqui. Porque se você olhar para cima, pode se molhar, não pode? Não há nada lá em cima. Sim, porque há pessoas que dizem, não, isso é no céu, lá onde está o homem de barba branca, não há nada lá. Está nas coisas de cima, em sua mente, aqui em cima. Fixe seus olhos nisso, porque lá. Agora depende, se você vai colocá-lo lá, é porque já pensou em tudo o que é amável, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é digno de louvor. Isso é tudo o que podemos fazer, igreja. Você não pode mudar a si mesmo. Você já sabe disso. Você já experimentou isso. Você também não pode entrar em falsa piedade e começar a mentir e dizer que você é a coisa mais perfeita que existe, porque você não é. Então o que você pode fazer é pensar em todo honesto, ser honesto, e então reconhecer o poder do Evangelho. O poder de Deus, que é o Evangelho. Você não se envergonha do Evangelho, porque é o único poder que existe. E ele existe quando você o ouve e começa a pensar em coisas bem lindas, no que está sendo manifestado em você. E como é bonito quando alguém o parabeniza, quando lhe dá reconhecimento que você sabe. Que se você alcançou algo, foi pela graça de Deus. Mas eu entendo. Eu entendo que em sua vida você passa por muitas situações em que deseja melhorar certas áreas. Quantos aqui têm coisas a melhorar? Bem, a única coisa que você pode fazer é pensar sobre essas coisas que você quer melhorar. Pense sobre elas e depois de pensar sobre elas, colocá-las na boca e confessá-las. Começar a confessar. Vamos confessar, vamos nos levantar, vamos estar em pé. Abba, Pai. Você vai dizer, repita isso, eu recebo. Este é o melhor dia de minha vida. Que vou ter um resto de dia maravilhoso. Que levo cativo todo pensamento a Cristo, às coisas que Ele diz a meu respeito. Neste momento, eu me declaro curado, dos pés à cabeça, toda insuficiência, todos os nervos, cada osso, todo desgaste em minha vida física, eu recebo que me renovo neste dia. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Eu me declaro vitorioso. Digo que tenho todo o amor derramado em meu coração para colocá-lo em prática, para que eu possa amar meu irmão
e não conhecê-lo segundo a carne. Eu o conheço, seu tesouro, porque é isso que meu irmão é, um tesouro, e não tenho falsa piedade, sou honesto, tenho boa piedade, que me deu o Senhor pela fé. Me declaro mais que vencedor. Abba, Pai, uma salva de palmas para o Senhor.